Fazer o cardio antes ou depois do treino? Aeróbio em jejum emagrece mais? É melhor fazer escada, esteira ou transporte? Essas são umas das dúvidas mais comuns quando a gente fala de como encaixar o aeróbio de forma correta dentro de um planejamento para emagrecimento. Essas dúvidas serão discutidas aqui hoje e eu vou trazer também os 5 erros mais comuns das pessoas que tentam encaixar o aeróbio dentro de uma rotina de emagrecimento, mas acabam falhando, não conseguem colher os reais benefícios quando a gente fala de saúde, performance, mas principalmente a redução de gordura corporal, que é o principal objetivo da maioria de vocês. Bom, antes de tudo, é bacana a gente falar sobre quais são os benefícios do exercício aeróbio, porque independente da fase que você está, seja uma fase de emagrecimento, uma fase de manutenção ou até mesmo uma fase de hipertrofia, é fundamental que o exercício aeróbio esteja presente na sua rotina de treinamento. O que vai mudar é a frequência, a intensidade e o volume desse aeróbio. O exercício aeróbio é fundamental porque ele aumenta a sua capacidade cardiorrespiratória. Com isso a gente consegue oferecer um melhor aporte de nutrientes para os músculos de forma geral. Além disso, a gente já tem estudos que mostram uma associação direta entre a sua capacidade cardiovascular, o seu VO2 máximo, e também a sua longevidade. Ou seja, quanto maior a sua capacidade cardiorrespiratória, mais você tende a viver. E além disso, a gente tem estudos associando também uma diminuição do risco de doenças metabólicas de forma geral. E o que isso quer dizer? Além de viver mais, você vive melhor simplesmente por ter uma maior capacidade cardiorrespiratória. Além disso, ter um bom condicionamento físico faz com que você consiga tolerar mais o treino de força e, de fato, extrair o máximo do treino de musculação. Como assim? É muito comum, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa iniciante ou uma pessoa que não tem, então, o condicionamento tão bom assim, coloca essa pessoa para fazer um agachamento, uma remada, um leg press, um exercício mais desafiador. O que acontece é o seguinte: ao invés dessa pessoa falhar, por exemplo, o quadríceps no leg press, ela acaba interrompendo a execução, não porque o quadríceps fadigou ou chegou próximo à falha, mas porque o condicionamento dela cardiorrespiratório não foi suficiente para sustentar aquela demanda. Essa pessoa fica muito ofegante e acaba então interrompendo a execução. Então, para a gente conseguir de fato explorar o máximo potencial de treino da musculação, você precisa sim ter uma boa capacidade cardiorrespiratória que vai vir naturalmente de um bom treino aeróbio. Com isso, você consegue ter uma recuperação melhor entre uma série e outra, consegue sustentar a intensidade do treino com mais facilidade e otimiza também a sua recuperação entre um treino e outro. E mais, pessoas fisicamente ativas são pessoas que tendem a conseguir manter o peso perdido a longo prazo. Então a gente já tem trabalhos que mostram isso também, fazendo essa associação de quanto maior o nível de atividade física, quanto mais ativa a pessoa é, mais fácil é ela conseguir se manter com peso menor, conseguir se manter com uma boa saúde cardiovascular e um percentual de gordura mais baixo. Portanto, implementar o hábito de fazer exercício aeróbio só tende a te trazer benefícios. Mas não basta simplesmente saber que o aeróbio é importante. É fundamental a gente saber como encaixar esse exercício aeróbio na rotina para que ele esteja congruente com o nosso contexto e a gente consiga colher os benefícios dele. Hoje em dia, na literatura científica, o exercício como um todo, ele é tratado como remédio. Ele vai ajudar literalmente em tudo e melhora qualquer prognóstico em relação à saúde, por exemplo, que você possa ter. Porém, como qualquer remédio, se ele é dado com uma dose muito baixa, não vai ser o suficiente para te dar as adaptações que você está buscando. E por outro lado, se você coloca em excesso, você tende a colher muito mais malefícios do que benefícios daquela estratégia. O primeiro erro e o mais comum é achar que o simples fato de fazer o exercício aeróbio vai te emagrecer. Isso não é verdade, porque o processo de emagrecimento, para a gente conseguir ter sucesso, ele parte do preceito do déficit calórico, ou seja, você precisa estar consumindo menos calorias do que você gasta. E o simples fato de fazer o aeróbio não garante isso. É claro que o aeróbio ele vai aumentar o seu gasto calórico, porém, certamente tu já observou que quando você está lá na esteira, quando você olha, por exemplo, o seu relógio monitorando as calorias durante o exercício, por mais que tanto o relógio, tanto a esteira tenha ali uma margem de erro, no geral, a quantidade de calorias que você gasta fazendo o aeróbio não é tão grande assim. Então a gente vai falar ali de um cardio talvez de 30 minutos, 40 minutos, de 250 calorias no máximo, dependendo ali da pessoa. E isso no geral é pouco. Você acabou o treino, você comeu um pão, comeu alguma coisa, você já vai zerar em relação ali ao balanço calórico. Então a gente não pode só se prender também a essa
questão do gasto calórico gerado pelo cardio como se isso fosse ser o suficiente para emagrecer. E tem muita gente também que acaba usando essa mesma justificativa da questão de gastar pouca caloria para não incluir o aeróbio. Porém, o que a gente vai discutir aqui hoje é justamente também esses benefícios além do gasto calórico e como o aeróbio ele é fundamental dentro desse processo de emagrecimento. O que é fundamental a gente entender é o seguinte, é que dentro desse processo, o aeróbio ele é uma engrenagem super importante, mas não é o determinante. Então, ao incluir esse aeróbio, tem que ser incluído com racionalidade e entender também as repercussões que ele vai trazer. Ainda nesse contexto de calorias, se a gente fala, por exemplo, de um homem de cerca de 77 quilos, ele precisaria ficar cerca de 3 horas fazendo ali um cardio moderado para conseguir queimar cerca de 1.000 calorias. Já se a gente fala de consumir 1.000 calorias, isso é infinitamente mais fácil. Um lanche um pouco mais caprichado que a gente faz ali no fim de semana, em menos de 5, 10 minutos a gente consegue consumir essas mesmas 1.000 calorias. Então, nesse sentido, é até um pouco injusto, no sentido de que é muito mais fácil a gente consumir calorias, a facilidade é muito maior do que a gente conseguir queimar as calorias de forma relevante. Teve até um fisiculturista youtuber chamado Steve Cook que fez um experimento muito bacana. Ele se propôs em dentro de 24 horas consumir 10.000 calorias e depois gastar também 10.000 calorias a partir de exercício físico. Então ele conseguiu comer essas 10.000 calorias, misturando ali vários tipos de alimentos, mas na hora de gastar essas 10.000 calorias em 24 horas, por mais que ele fosse um sujeito com uma boa capacidade cardiorrespiratória, um bom comportamento físico no geral, ele acabou não conseguindo gastar. Ele gastou cerca de 7.000 calorias. E isso só reforça esse ponto de como mesmo se esforçando muito, é mais fácil você ingerir muitas calorias do que você gastar muitas calorias. Então ter ciência disso é importante também para que você faça escolhas mais inteligentes. E tem outro dado interessante também. O simples fato de você gastar mais calorias no exercício aeróbio não significa necessariamente que aquelas calorias estarão sendo queimadas de gordura. E durante o processo de emagrecimento, quando a gente aumenta o nosso gasto calórico, o nosso corpo ele é inteligente, ele vai fazer de tudo para te proteger. E aí duas coisas fundamentais aqui tendem a acontecer. O primeiro é um aumento de apetite. Então não é um relato tão incomum assim. A gente vê pacientes que começam a fazer aeróbio numa intensidade, num volume um pouco maior, e isso gera um grande aumento de apetite. É o corpo tentando compensar um pouco aquele gasto calórico que foi aumentado. E se a gente não tem atenção a isso, aquela pessoa acaba muitas vezes comendo mais, buscando alimentos fora da dieta e acaba compensando o que ele gastou e o balanço calórico acaba ficando ou mesmo, ou ele está comendo mais do que ele deveria. Então por isso que ter esse acompanhamento próximo é fundamental. Uma outra coisa que acontece também é o seu corpo se adaptar e você acabar gastando menos calorias pela diminuição do NEAT. O que é o NEAT? O NEAT ele é um dos componentes do nosso gasto calórico total. É uma sigla em inglês que significa gasto de atividade física diária, ou seja, é um gasto que ele não vem do treino, ele vem das atividades diárias do nosso dia a dia. Então o fato de você subir e descer escada, sentar, levantar, lavar louça, limpar a casa, enfim, tudo isso tem um gasto calórico e que muitas vezes quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente acaba de forma muitas vezes inconsciente se movimentando um pouco menos. E esse NEAT tem um peso muito importante no nosso gasto calórico. E aí por acabar se movimentando menos, tu gasta também menos calorias e o cardio ele pode ser um gatilho nesse seguinte sentido, de você tá aumentando ali seu gasto calórico por um lado, só que por outro lado de forma inconsciente, no balanço geral, você tá se movimentando menos. Quando a gente fala de NEAT, ele é um ponto que merece atenção nesse contexto de não deixarmos o nosso gasto calórico diminuir a partir das nossas atividades diárias. Por outro lado, é uma ferramenta também que a gente pode olhar de forma muito intencional quando a gente tem uma pessoa com uma rotina corrida, que às vezes não vai ter tempo realmente para treinar, para ir à academia, mas se ela olha para o NEAT dela, para as atividades do dia a dia, ela consegue aumentar o gasto calórico dela de forma importante. Então, por exemplo, coisinhas muito básicas, ao invés de você pegar o elevador, você que mora aí em prédio, mora em condomínio, começa a descer e subir de escadas. Então você 5, 6, 7 lances de escada ali para você subir e descer todos os dias. Se tu precisa pegar transporte público, ao invés de descer já no ponto que é próximo do local que você está indo, experimenta descer 2, 3 estações antes. Então esses pequenos aumentos de gasto calórico vai fazer você se movimentar mais ao longo do dia. É uma coisa também muito importante para a gente ter atenção durante esse processo de emagrecimento e é um elemento que a gente pode usar tanto contra ou a nosso favor. E é um elemento que se a gente não está ali consciente, ele pode acabar jogando contra a gente essa diminuição do NEAT, mas se a gente
gente está consciente, é uma variável a mais que a gente pode manipular para jogar a nosso favor. É por isso, por exemplo, quando a gente vai montar dietas de pacientes, por exemplo, que são personal trainers ou que são médicos plantonistas que ficam andando muito ali durante a noite, todas essas profissões que durante o trabalho a pessoa precisa se movimentar muito, fica muito tempo em pé, o gasto calórico dessa pessoa é muito alto e com isso facilita também no sentido de, pelo gasto calórico ser alto, o aporte calórico pode ser maior também e fica mais tranquilo a gente conseguir flexibilizar o cardápio. O segundo erro é uma preocupação excessiva com o momento que você vai fazer o exercício aeróbico. Se vai ser antes do treino, depois do treino, em jejum. E muita gente, às vezes, por achar que existe uma condição perfeita, alguma fórmula mágica, acaba nem fazendo cardio. Então, o primeiro ponto aqui é que o mais importante é você fazer o cardio, ainda que em algum contexto isso possa te atrapalhar um pouquinho. Porque esse atrapalhar um pouquinho vai ser menos pior do que o fato de você deixar de fazer o aeróbico. Então, muito se fala hoje em dia em relação ao treinamento concorrente. O que é o treinamento concorrente? O treinamento concorrente trata das possíveis questões do treinamento de força interferir nas adaptações do treinamento aeróbio e vice-versa. Porém, só é de fato algo relevante quando a gente está falando de pessoas com nível mais avançado ou pessoas extremamente treinadas, atletas. Quando a gente está falando da população no geral, isso não tende a ter uma preocupação tão importante assim. O que é relevante? É a gente realmente ter o controle do volume e a intensidade de cada um dos treinos, porque senão realmente não dá para sustentar, a gente não consegue evoluir nenhum dos dois, porque isso vai depender ali de um gasto energético do corpo muito grande. Mas falando desse efeito de interferência, a gente já tem evidências que mostram o seguinte: se a gente está falando ali de 2 a 4 sessões na semana de aeróbico, com uma duração de 20 a 40 minutos e um treino de força ali de 4, 5 vezes na semana também, com volume moderado de cerca de 12 séries por semana, essas coisas podem coexistir sem que exista esse efeito de interferência da musculação atrapalhar o aeróbio ou vice-versa. Então, nesse contexto em específico, que vai se aplicar à maioria das pessoas, não vai existir esse efeito de concorrência. Porém, quando a gente fala assim de recomendações gerais, o que seria o mais interessante? Para a pessoa que ela não consegue fazer 2 treinos em períodos diferentes, o ideal é ela fazer o aeróbio depois. Então, primeiro faz a musculação e depois faz o aeróbio. Por quê? Porque para algumas pessoas, isso não é regra, tá? Mas para a maioria das pessoas, o que vai acontecer é o seguinte: se a pessoa começa fazendo o aeróbio, faz 20, 30 minutos de aeróbio, ela vai gerar ali um desgaste que isso pode prejudicar o treinamento de musculação. E nesse contexto de melhora da composição corporal, o seu treino principal precisa ser a musculação. Então, qualquer coisa que venha a atrapalhar a musculação está errado, a gente precisa rever. Então, nesse contexto, começa fazendo a musculação, dessa forma você chega descansado, chega bem alimentado, consegue extrair o máximo daquele treino e em seguida você vai fazer o seu exercício aeróbio com volume e intensidade ajustados ali para o que você precisa, mas que via de regra, proporcionalmente falando, vai ser menor do que o volume e intensidade da musculação. Para aquelas pessoas que têm mais tempo, têm mais disponibilidade, qual que seria o melhor cenário? É realmente a gente dividir essas sessões de treino. Então, em um período do dia, tu faz a musculação, idealmente você dá um intervalo ali de 6 horas para você descansar, recuperar, conseguir repor os seus estoques de glicogênio, e aí você consegue depois fazer o exercício aeróbio com volume e com uma intensidade também um pouco maior. Essa recomendação de separar as sessões de treino também acaba sendo mais importante para quem é mais treinado. Então, quanto mais treinado você é, maior precisa ser a sua preocupação em relação a essa divisão de treino, em relação ao time, tanto de intervalo entre as sessões, time das refeições para recuperação, etc. E quanto menos treinado, teoricamente menor a sua preocupação, tá? Inicialmente o mais importante é você fazer, ainda que isso fuja um pouquinho do que são as recomendações de um mundo ideal. Ah, Matheus, eu gosto de fazer ali um aeróbio de 10, 15 minutos antes de começar a musculação. Isso é um problema? Isso não é um problema. Tem muita gente que se sente bem primeiro fazendo uma preparação geral ali na esteira, no transporte de 5 a 15 minutos. Isso é super tranquilo, sendo ali numa
intensidade moderada, você vai fazer uma preparação de forma geral. Isso não exclui a necessidade de você fazer depois um aquecimento específico para musculação, uma carga de menor. Então você vai treinar peito, pega ali o supino, cerca de 2 a 3 séries com uma carga menor, antes de começar as séries valendo, mas fazer esse pouquinho de aeróbio antes da musculação não chega a ser algo prejudicial. O ponto de atenção é realmente quando é o volume maior, 30, 40, 1 hora de aeróbio antes da musculação, aí acaba não sendo tão interessante assim na maioria dos casos. O terceiro erro é cair na armadilha de achar que só o HIIT funciona. Quando a gente fala de HIIT, a gente está falando de um treinamento intervalado de alta intensidade. E super importante também não confundir o HIIT, o intervalado de alta intensidade, com simplesmente um treino intervalado, tá? Conceitualmente são coisas diferentes e é bacana que você saiba realmente ali o que você está fazendo para que a expectativa do resultado que você está tendo esteja alinhado com o que você está fazendo. Quando a gente fala de HIIT, a gente está falando de uma característica de treino que vai alternar entre estímulos extremamente intensos e período de recuperação ali com estímulos mais leves até em repouso em alguns casos. E qual que é a principal coisa que falam do HIIT muitas vezes que dão essa ideia de ser superior em relação ao emagrecimento? É um aumento do EPOC. O EPOC é uma sigla em inglês que significa consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. E isso é algo real. De fato, o HIIT vai aumentar o EPOC. Mas o que acontece? Esse aumento do EPOC é algo que não vai ter uma diferença real no seu processo de emagrecimento. Muitas vezes a gente está falando de um acréscimo de cerca de 80 calorias e isso é algo que no fim das contas não vai ser relevante. Quando a gente pensa ali a nível de adaptações cardiovasculares, de condicionamento físico, são adaptações semelhantes, em alguns casos do HIIT ele vai ser até levemente superior, tá? Pensando nessa parte de condicionamento físico, mas quando a gente está falando de emagrecimento, de ser mais eficiente para queima de gordura, não vai ter diferença nenhuma. Você pode fazer ou aeróbio moderado contínuo, você pode fazer o HIIT, ou até mesmo, por que não misturar os dois? Então, um dia tu faz o aeróbio contínuo, outro dia tu faz o HIIT. Então, nesse contexto aqui, o mais importante vai ser a sua adesão e a preferência pessoal, porque o que é uma característica do HIIT? Justamente por ter estímulos extremamente intensos, isso para algumas pessoas vai ser algo que vai estimular, por gerar ali um desafio. Então a pessoa gosta de treinar mais intenso, gosta de desafiar, mas tem pessoas também que não se sentem confortáveis ou não gostam dessa percepção de esforço tão grande assim. Então para esse segundo grupo de pessoas, é mais interessante fazer o aeróbio moderado, que pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida um pouquinho mais leve, logo mais a gente vai falar disso também. E o HIIT, a vantagem dos principais benefícios que ele realmente pode ter é ser mais eficiente no sentido de tempo. Então o treino de HIIT ele pode durar até 40% a menos de tempo do que um treino aeróbio tradicional e ter ali benefícios equivalentes. Então para as pessoas que têm pouco tempo, por exemplo, e gostam desses treinos mais desafiadores, ter o HIIT como alternativa é uma excelente opção, mas frisando, ele não tem nenhuma grande vantagem em relação ao aeróbio tradicional, tá? Pensando em emagrecimento, pensando em queima de gordura, faça o que você gostar mais, faz o que fizer mais sentido para você a nível de adesão e sustentar esse aeróbio a médio e longo prazo, que isso sim é o mais importante. O quarto erro é não individualizar o exercício aeróbio e com isso achar que não tem como exagerar. Então, como eu falei lá no início do vídeo, exercício é remédio, tem dose, intensidade e volume adequada para cada pessoa de forma específica. E entendendo isso, você vai entender o seguinte: quando a gente está falando de melhorar a composição corporal, de melhorar a saúde, você pode fazer qualquer tipo de aeróbio. Você pode caminhar na esteira com inclinação, que no geral é um cardio excelente e muito subestimado pelas pessoas. Você pode correr, você pode pedalar, você pode nadar, você pode fazer escada, você pode fazer transporte, você pode fazer esportes de forma geral, futebol, vôlei. Então tudo isso a gente consegue encaixar como exercício aeróbio. Qual que é a lógica aqui? Quando a gente está falando desse gasto calórico, a gente tem que entender o que aquele estímulo, o que aquele exercício vai representar para o corpo. Porque, por exemplo, a gente pode correr, eu e você, na mesma velocidade, vamos supor 10 km por hora. E isso para mim ser extremamente
desafiador e para você isso ser extremamente fácil. Então prescrever aeróbio por velocidade, por exemplo, é algo que não faz sentido. Quando a gente está falando de prescrever aeróbio para melhorar ali o que é a sua composição corporal, via de regra, a forma mais fácil da gente fazer isso é pela frequência cardíaca. Então, é isso, inclusive, que vai diferir também um simples passear, por exemplo, num parque, numa praia, de fazer de fato um exercício que vai gerar um gasto calórico mais relevante e vai gerar também uma adaptação cardiorrespiratória que você está buscando. Nesse contexto, qual que seria uma média geral para a gente ter um direcionamento inicial? É você fazer um exercício aeróbio moderado, por exemplo, de 120 a 160 batimentos por minuto. A gente tendo essa margem, você pode encaixar qualquer coisa aqui. Então vamos supor que você está ali caminhando na esteira por inclinação, botou uma inclinação ali de 5 ou 7, caminhando a 6 km por hora. Você olhou ali o teu relógio, o seu frequencímetro e observou que está batendo pelo menos 120 batimentos por minuto. Por mais leve que isso possa parecer, isso é válido. Você foi fazer uma bike, bateu 120, é válido. Não bateu, aumenta um pouco a velocidade que você está pedalando ou aumenta um pouco a resistência ali da bicicleta. E essa lógica vai se aplicar a qualquer tipo de aeróbio, como eu falei, escada, transporte, corrida, esteira, caminhada com inclinação. Tudo isso são atividades que a gente pode utilizar desde que a gente tenha esse controle da frequência cardíaca, que vai ser uma forma da gente controlar essa intensidade e o volume, o quanto de aeróbio você vai precisar fazer. Isso realmente é algo extremamente individual que vai depender literalmente de tudo. O que eu acho, assim, o mínimo interessante para qualquer pessoa é pelo menos de 1 a 2 horas por semana de aeróbio. E essa de 1 a 2 horas, tu vai dividir como você achar melhor. Podem ser, por exemplo, 2 sessões de 1 hora, podem ser 4 sessões de 30 minutos. De todas essas formas, a gente vai chegar ali nessa média de 2 horas por semana. E você pode diversificar os exercícios entre si. Então, fim de semana, tu joga ali um futebol de 1 hora. Por mais que seja um exercício de certa forma intervalado, né, que você vai correr, parar, num contexto geral, a gente pode contar com um aeróbio. E aí tu pega ali a sua semana, encaixa umas 2 sessões de 30 minutos, podendo ser um pedal, uma caminhada, ou então 2 sessões de corrida de 30 minutos. Então a gama que a gente tem é muito grande, e isso eu acho bacana trazer também, porque às vezes as pessoas acabam deixando de fazer por achar que o pouco não funciona, ou não saber de todas essas possibilidades. Então quando a gente abre o nosso leque de opções, a gente consegue entender, dá para fazer muita coisa e dá para ter muito resultado. A questão é essa, é você de forma inteligente conseguir encaixar isso no seu planejamento e dentro das suas necessidades. Inclusive, se você quer a minha ajuda, a ajuda da minha equipe durante esse processo de melhora de composição corporal, de ganhar mais músculo, perder gordura, dormir melhor, ter mais saúde, disposição, libido e autoestima, clica aqui no link e faça parte da consultoria Strong. Então entenda, nenhum aeróbio tem uma vantagem sobre algum outro quando a gente está falando de perder gordura corporal. Isso porque o fator determinante não é o aeróbio ou o tipo de aeróbio que você está fazendo, mas sim a gente conseguir manter esse déficit calórico. E é claro que o aeróbio ele tem um peso muito grande aqui, até pelo que a gente observa aqui no consultório, às vezes pessoas que já fazem 5 vezes de musculação na semana, já tem um bom plano alimentar, mas estão pecando ali no aeróbio, e às vezes são pessoas que têm uma dificuldade maior de perder peso. Quando encaixa o aeróbio, essas pessoas deslancham. Então sim, ele tem um peso muito grande, mas não fica muito apegado a isso, que esse é melhor, que aquele é melhor. O mais importante, primeiramente, é você estar fazendo, independente do que, e se você conseguir ter a oportunidade de ter esse direcionamento mais específico, né, de encaixar direitinho o volume, encaixar direitinho a intensidade, de ajustar com o seu plano de treino, ajustar com o seu plano de alimentação, melhor ainda. Mas se ainda não consegue, 1 a 2 horas por semana, diversificando entre as atividades que você conseguir ou que você tiver melhor adesão. E o erro número 5 é achar que o aeróbio em jejum ele é superior quando a gente está falando de queimar gordura. Qual que é o grande ponto quando a gente está falando de exercício físico em jejum? Durante a execução do exercício em jejum, por a gente estar com a menor disponibilidade energética, o nosso corpo ele vai mobilizar mais gordura para executar aquele exercício. Porém, ao longo do dia, isso se compensa.
Então não é porque durante a sessão de treino você mobilizou um pouquinho mais de gordura que necessariamente isso significa que você vai perder mais gordura corporal. Então, no geral, eu acho o exercício aeróbico em jejum excelente. O fato de você começar o dia fazendo um exercício, já ali se movimentando, isso tende a deixar todo o seu dia melhor, melhora a sua saúde mental, melhora muitas vezes seu sono, melhora a ansiedade, melhora uma série de coisas. Mas quando a gente está falando ali de emagrecimento propriamente dito, de mobilizar gordura, de perder gordura, na verdade, ele não é superior a nenhum outro tipo de exercício aeróbico. Então, se você gosta, se você se adapta bem ali ao cardio em jejum, sensacional, manda ver. Mas se você não gosta, não precisa se engessar dentro disso, achando que isso está sendo o que está bloqueando ali o seu processo de emagrecimento. E dentro desse contexto de treinamento em jejum, uma coisa é a gente fazer um cardio de baixa intensidade em jejum, que é o que pode fazer sentido ali para algumas pessoas. E outra coisa é fazer um treinamento de musculação em jejum. E isso em específico vai fazer sentido para pouquíssimas pessoas. Qual que é o critério que a gente precisa ter atenção aqui? Se essa pessoa ela está acostumada em treinar em jejum e quando ela vai treinar em jejum, ela consegue ter o mesmo desempenho, sustentar a mesma intensidade, o mesmo volume de treino que ela sustentaria treinando alimentada, essa pessoa está apta sim para fazer um treino em jejum, tá? E no geral essas pessoas são minorias. Porém, se você, quando vai fazer a musculação em jejum, você tem um desempenho inferior ao seu desempenho alimentado, não é indicado que você faça esse treinamento em jejum. Porque o que acontece? A musculação, ela é a maior ferramenta de transformação que existe. É ela que vai gerar o estímulo ali para aumentar a massa muscular, para aumentar seu gasto calórico. E se você faz qualquer coisa que atrapalhe isso, que atrapalhe o seu desempenho na musculação, essa coisa precisa ser revista, tá? Então você está deixando ali de explorar uma das maiores ferramentas transformadoras. Portanto, treinar musculação em jejum, se piora o seu desempenho, não é algo interessante de se fazer. Então, para as pessoas que não têm tempo de treinar algum outro horário, o ideal é botar ali algum pré-treino, nem que seja algo na menor quantidade, refeições bem pequenas mesmo, e caprichar na última refeição do dia anterior, porque a gente vai ter o tempo também para sintetizar o glicogênio necessário para quando você acordar, você ter ali uma boa disponibilidade energética para conseguir executar um bom estímulo e colher as adaptações esperadas desse estímulo. Então, para a gente fechar, o cardio ele é uma excelente ferramenta, tanto quando a gente fala de saúde, tanto quando a gente fala de melhora de composição corporal, né, de perder gordura corporal, mas entenda que ele não é um fator determinante. O determinante é realmente a gente ter um planejamento ajustado, onde todas as variáveis estejam convergentes entre si para ir em direção ao objetivo que você está buscando. Portanto, use o cardio como complemento e não como solução mágica. E queria frisar aqui também a importância do cardio quando a gente fala de saúde mental, de melhorar sintomas de ansiedade, de depressão, de melhorar a qualidade de sono, que tem relação também com esses sintomas. Então, no geral, é muito comum a gente acompanhar pessoas que apresentam esses sintomas e essas pessoas, por vezes, apresentam ali alguma resistência com o exercício de forma geral, mas quando essa pessoa se permite fazer uma simples caminhada na praia, no parque, ainda que não chegue numa intensidade de exercício aeróbico, se essa pessoa se expôs ali ao exercício físico, essa pessoa já tende a colher muitos benefícios, tá? Então acho que é uma observação super importante também, porque eu sei que o que atrai a maioria das pessoas aqui em relação ao conteúdo é perder gordura, é secar o abdômen, que é sim importante, mas essa parte de bem-estar, de saúde mental, de ansiedade, de sono, são coisas também que a gente não pode deixar de falar. Se você chegou até aqui, acredito que esse vídeo tenha te agregado, então considera deixar o like, se inscrever no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Me segue lá no Instagram e caso você queira a minha ajuda durante o seu processo de emagrecimento ou então de hipertrofia para perder gordura, ganhar massa muscular e melhorar a sua composição corporal, aqui na descrição tem o link da minha consultoria Stronger. Por hoje foi isso, até a próxima.